Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para continuarmos a nossa expedição pelo sermão profético? Vem comigo. A abominação da desolação. Termo que tem origem lá no livro de Daniel. E Jesus nos diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. E os estudiosos e os livros nos dizem, entre os judeus, o termo abominável, abominação, era usado para descrever a idolatria ou sacrilégio. Parece, entretanto, que tanto Daniel como Cristo estavam falando de uma consternadora profanação do templo. O primeiro cumprimento do uso profético que Daniel fez do termo, dizem alguns escritores, foi a construção de um altar para Zeus sobre o altar dos sacrifícios, segundo as ordens de Antíoco Epifânio. O uso que o Cristo fez das palavras tinha referência imediata à profanação do templo pelos romanos. A aparição da consternadora profanação seria um sinal para os habitantes da Judéia fugirem para os montes a fim de escapar ao cerco iminente. Isso é o que encontramos no comentário bíblico Moody. Carter também vem nos dizer acerca da estátua colocada no lugar santo do Templo de Jerusalém, só que ele nos acrescenta que isso ocorreu entre os anos de 168 a 167 a.C. Esse versículo aponta a uma outra e futura abominação desoladora. E quando Jesus diz que o leitor entenda, ele acredita que ele dirige a atenção dos que o ouviam a este acontecimento essencial, ainda futuro e não especificado. O Wallace também confirma essa informação de que Antíoco IV mandou colocar uma estátua do deus Zeus no templo de Jerusalém, acrescentando a informação que esse fato ocasionou a conhecida revolta dos Macabeus. Alguns estudiosos consideram que este episódio de profanação do templo e a sua posterior reconsagração pelos Macabeus foi o que Daniel havia previsto em sua profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós vimos através do belíssimo estudo trazido pelo companheiro Paulo. Contudo, Jesus, no seu sermão, já em 31 depois de Cristo, havia falado aos seus discípulos sobre outra profanação que ainda seria empreendida e depois sucedida por um novo reino que só viria no futuro. Wallace vem nos dizer que aquele local específico do templo, o lugar santo ou santuário, era considerado sagrado pelos judeus, visto que, conforme previsto nas antigas escrituras, apenas o sumo sacerdote, mais ninguém, é quem poderia adentrar naquele recinto a fim de que fosse cumprido por ele o ritual de expiação e purificação, meus queridos. Conhecendo um pouquinho da tradição e da cultura judaica, o quanto o templo era considerado sagrado, a casa de Deus, a morada de Deus. O lugar santo, então, nem se fale, só poderia ser adentrado pelo sumo sacerdote. E sabendo de tudo isso, ao imaginarmos que uma estátua do Deus pagão, de um Deus pagão, foi colocada nesse lugar santo do templo, coloca profanação nisso. Aquilo representou um choque para os judeus, tanto é que acabou ocasionando a revolta dos macabeus. E agora, então, quando Jesus se refere à abominação desoladora que leva a essa ligação com a profecia de Daniel, ele estava alertando os discípulos que esse templo seria, então, invadido novamente.
Só que agora esse templo seria invadido pelos exércitos romanos numa triste e desoladora profanação. Acontecimentos e dias difíceis viriam pela frente e Jesus os alertava. Mas nós também podemos associar a profanação a outra que ocorre não nos templos de pedra, mas também podemos associar a profanação àquela que ocorre no íntimo das criaturas, toda vez que cada um de nós coloca no lugar principal tudo aquilo que está em dissonância com as leis divinas. Toda vez que nós colocamos no altar do nosso coração o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as ambições, as paixões, os maus impulsos, isso tudo profana a essência divina que existe em nós. Então, além daquela que ocorreria em Jerusalém, quantas outras profanações não ocorreriam, não se passariam no íntimo de cada criatura ao longo da humanidade? Uma outra reflexão acerca disso. Profano. Sinal de profanação não é apenas a imagem colocada no altar do Templo de Jerusalém. Profano é também aquilo que macula o íntimo, ocultando a centelha, sagrada em essência, que está dentro de nós. Profano é o caminho que afasta criatura e Criador. É o culto descompassado com a melodia do divino amor. E dando seguimento aos nossos estudos, agora entraremos na grande tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa em sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tampouco haverá, meus queridos. Eu fico imaginando como os discípulos estavam se sentindo ao ouvirem essas predições de Jesus. E vamos, então, chamar, alguns autores, como sempre, para contribuírem na construção do nosso olhar, lembrando que cada um de nós é esse intérprete, esse intermediário entre a mensagem e seu significado. Que possamos ir além nas nossas interpretações, buscando a coerência, buscando a razão, e assim completando os nossos olhares uns com os outros. Um pouquinho a respeito da característica geográfica da região da Judéia. A região da Judéia era caracterizada, pelas montanhas e pelo deserto. A região central é essencialmente montanhosa e vai se tornando cada vez mais deserta em direção ao Oriente. No tempo de Jesus, as duas cidades mais importantes da Judéia eram Jerusalém e Jericó. E essa seção central montanhosa tinha áreas férteis de cultivo dos olivais e das vinhas.
Muito bem. Mas Jesus nos fala de fuga. E por que Jesus aconselha a fuga daqueles que avistassem a abominação da desolação, os exércitos avançarem sobre a cidade de Jerusalém? Não seria preciso lutar para preservar o templo? Acontece que ali, aquela comunidade, frente aos poderosos exércitos de Roma, não tinham chance nenhuma. Então, eles precisavam preservar as suas vidas porque eram potenciais disseminadores, divulgadores da mensagem do Evangelho. E precisavam sim sobreviver para levar a boa nova a todos os cantos do mundo nos quais eles tivessem possibilidade. Retornando, então, essa nossa expedição, adentrando um pouquinho mais acerca desse conselho de Jesus. Fujam para as montanhas, a Judéia é formada por pequenas montanhas. O sentido poderia ser: moradores dos vales, mudem para as montanhas, para as aldeias, cavernas do deserto e colinas de Moabe, pelo Jordão. Não volte atrás. Alusão à esposa de Ló, que está lá em Gênesis, no capítulo 19, no capítulo 26, versículo 17. Isso é o que nos diz o comentário bíblico São Jerônimo. A necessidade da pressa seria tão urgente que não haveria tempo para tirar coisa alguma para a fuga, nos diz o comentário bíblico Moody. Não aconteça no inverno. O inverno na Palestina é frio e chuvoso, tornando os rios impossíveis de serem atravessados. Também não haveria lavouras disponíveis das quais os refugiados pudessem se alimentar, nos diz São Jerônimo. Ai das grávidas, seria uma ocasião muito difícil para as mulheres grávidas e para aquelas que tivessem crianças pequenas, nos diz Moody. Carter vem nos dizer: a fuga traz sofrimentos particulares para estas mulheres. O ai introdutório sugere possível destruição. Nem no sábado. Esta observação, acrescentada por Mateus, sugere que sua comunidade guardava o sábado, nos diz São Jerônimo, uma referência à dificuldade de se viajar e obter alojamento, refeições, assistência no sábado em uma região onde os judeus estarão observando tais restrições. Meus queridos, que panorama! Jesus alerta então os discípulos para um momento grave. O momento era grave, tão urgente, que não daria tempo de voltar atrás para buscar nada. Eles precisavam sair dali para preservarem as suas vidas. E se fosse no inverno, tudo seria mais difícil devido ao seu rigor, e se fosse no sábado. Informação essa que aparece no Evangelho de Mateus, sugere então que se fosse no sábado é porque as pessoas que guardam o sábado ficariam o quê? Muitas vezes impossibilitadas de fornecer auxílio. A fuga no sábado seria mais difícil. As grávidas numa posição de extrema fragilidade e ter que fugir, preocupadas consigo e com o seu rebento, e aquelas que ainda estavam amamentando. Olha que situação difícil, mas nós temos mais informações acerca da fuga quando nós encontramos em Mateus a palavra sábado. Precisamos lembrar que no judaísmo o sábado, né,
O Shabá significa descanso, cessação, repouso ou interrupção. É o 7º dia da semana dedicado à oração e ao descanso. Pois, segundo a tradição hebraica, Deus descansou no 7º dia após completar a criação do universo, está lá em Gênesis, né? Os judeus consideram proibidas certas atividades neste dia, então, para os judeus, esse sábado seria o dia do descanso, o dia dos resguardos. E assim, aquelas pessoas que estivessem fugindo não encontrariam tantas opções para essa fuga em virtude de algumas atividades serem proibidas e não encontrarem pessoas que pudessem auxiliá-los. E aqui também vamos lembrar um pouquinho da história de Ló, porque quando Jesus fala para não olhar para trás, ele faz alusão a essa passagem que está lá no Antigo Testamento. Ló foi um filho de Arã, o irmão mais novo de Abraão, e, portanto, era sobrinho de Abraão, do patriarca. Devido à grande quantidade de bens que Abraão e Ló possuíam, os dois se separaram, como está lá em Gênesis, capítulo 13. Abraão ficou em Canaã e Ló foi se dirigindo para Sodoma. Houve uma guerra pouco tempo depois e Sodoma foi saqueada e Ló foi levado cativo. Ouvindo isso, Abraão, junto com 318 homens, foram derrotar os inimigos, libertando Ló. Depois disso, Yahvé avisou Abraão que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra por causa dos seus grandes pecados. Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló. 2 anjos foram enviados para Sodoma para tirar Ló e sua família de lá. Quando eles saíssem, não poderiam olhar para a cidade, devendo ir para as montanhas, ou então morreriam. De madrugada, Ló, sua mulher e suas 2 filhas deixaram a cidade. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu as cidades, o vale, os seus moradores e toda a vegetação da região. Enquanto eles fugiam, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, que, segundo os antigos israelitas, deu origem à salinidade do Mar Morto. E aqui nós podemos fazer tantas inferências acerca do olhar para trás. No contexto, Jesus se referia à necessidade e à pressa da fuga, que não daria tempo de olhar para trás, mas o olhar para trás pode ser não se desvencilhar do passado, não se desvencilhar daquelas coisas que prendem o ser, as paixões, a inferioridade. É aquele momento em que nós precisamos tomar um passo, tomar uma direção rumo à nossa transformação. Mas, às vezes, nós não conseguimos dar esse passo porque nós olhamos para trás. Vamos aprofundar mais um pouquinho acerca desse assunto. Jesus também nos fala sobre a destruição. Essa descrição resumida das tribulações de aqueles dias certamente se aplicavam aos horrores do ano 70 depois de Cristo. Entretanto, há motivos para se crer que Cristo olhava para além do período romano, para a grande tribulação final que precederá a sua segunda vinda, nos diz o comentário bíblico Moody. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O efeito dessa expressão é mostrar que o assunto não é uma guerra, mas algo pior. A descrição é uma alusão a Daniel,
capítulo 12, versículo 1. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, nos diz São Jerônimo. Esses eventos são resumidos pelo termo tribulação. Ainda que algumas das imagens reflitam as condições de guerra, elas foram colocadas em um contexto totalmente novo. Ao prever esses eventos, Jesus prepara seus seguidores para eles e torna possível sua persistência paciente. Wallace vem nos dizer acerca dessa destruição predita por Jesus. Em seguida, falando especificamente sobre a forte e devastadora invasão que seria empreendida um tempo depois pelo Império Assolador Romano naquela região e que, deste modo, iria causar a abominação ou uma reação detestável e repulsiva entre os judeus devido à desolação ou destruição da cidade de Jerusalém e do seu suntuoso templo, ocasionando muitas mortes, o mestre lhes deu outros valiosos esclarecimentos. Ele orientou seus seguidores dizendo: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, o seu momento de grande aflição e devastação, mas orientando-os para que não procurassem interferir naqueles acontecimentos e deste modo saíssem da cidade. E após, para demonstrar a ideia de que ninguém seria poupado daquela grande fúria assoladora causada pelos romanos, inclusive as crianças, por isso que ele fala das grávidas e das que amamentarem. Joseph Ratzinger vem nos dizer que, lembrando que Jesus já havia feito menção à destruição do templo de Jerusalém nos comentários da casa abandonada e a palavra das falsas testemunhas no processo de Jesus, então, meus queridos, Jesus aqui está alertando os seus discípulos. Dias difíceis viriam. Grandes tribulações assolariam Jerusalém e todo aquele povo da região de Israel. E vimos que Jerusalém ficava na região da Judeia, por isso Jesus aconselhava subir aos montes para fugirem, para sobreviverem, para não voltarem atrás ou não olharem atrás. Mas grandes tribulações viriam não apenas no tocante às guerras e a todas aquelas circunstâncias pelas quais o povo judeu passaria, e não somente o povo judeu, porque aquelas tribulações também atingiriam toda a humanidade no decorrer dos séculos. Nós também podemos inferir que as tribulações existem nos mais variados momentos das nossas vidas. E quando chegarem as tribulações, quando a tribulação cercar a nossa vida, como os exércitos cercaram Jerusalém, nós devemos ser sábios, ser prudentes. Nós precisamos nos elevar às montanhas. Fujam para as montanhas, quer dizer, elevem o seu pensamento. Não se deixem abater. Saiam daquilo que paira sobre a materialidade. Busquem a espiritualidade, só assim serão capazes de sobreviverem às tribulações.
Tribulações essas que atingem a toda a humanidade, da qual ninguém é poupado. E se lembrarmos das características geográficas da Judéia, com seus desertos e com as suas montanhas, podemos associar as nossas oscilações entre os momentos em que nos elevamos às alturas através da prece e os sentimentos sublimes, momentos em que rogamos ao Pai o socorro, em que estendemos as nossas mãos para podermos alcançar as mãos que se estendem do alto para nos auxiliar, e também entre aqueles momentos em que estamos mergulhados no deserto da materialidade, naqueles momentos em que o solo árido do nosso coração dirige todas as nossas atitudes. Frente a essas tribulações e dificuldades que acercam nossas vidas e que nos deixam em situação de extrema vulnerabilidade, Jesus nos aconselha a elevação. Fujam para as montanhas, elevem-se. Ele nos aconselha também a manutenção, a perseverança nessa conquista, quando ele diz: aqueles que estiverem no telhado não desçam. Quer dizer, se você já está lá em cima, já está nessa posição em que busca essa comunhão com o Pai, não desça, permaneça, persevere nela. E Jesus também aconselha o trabalho. O trabalho continuado, quando ele diz: quem estiver no campo, não volte atrás. Não volte às situações já vivenciadas. Permaneça em trabalho, sim, nesse trabalho de transformação, nesse trabalho de vigilância, nesse trabalho de evolução. As aflições seriam grandes naquela época e continuam sendo hoje, mas hoje sabemos que tudo isso tem um objetivo maior. E quais outras reflexões podemos extrair desses ensinamentos de Jesus? Transcendência. Não seria estranho o conselho do Mestre aos discípulos que o indagavam? Fugir para os montes, não voltar para buscar nada no ápice da hora atribulada? Quando próxima à invasão, aquela sofrida nação? Fugir não seria covardia, não seria preciso lutar para defender o santo lugar, retrato da casa de Deus? Não, digo com toda certeza, o Messias com sabedoria conclama-nos a transcendência, a fuga, sim, do confronto com os interesses acessórios desse mundo transitório que levam as criaturas à queda e à desilusão. Convida, assim, a alma humana a escalar os montes da sublimação, pois que toda a situação delicada nos caminhos da estrada requer a sabedoria e também a vivência dos divinos ensinos, o testemunho inconteste e genuíno do amor a Jesus e suas lições. Queridos amigos, espero que a cada dia mais nós nos elevemos às montanhas do conhecimento, às montanhas do amor e da aproximação de Jesus e os seus ensinos. Até o próximo estudo.